Agora a gente vai falar sobre média. O que são médias? Né? Médias são medidas de tendência central. Ela tende ao centro, né, dos valores, pois representam os fenômenos pelos seus valores médios, em torno dos quais tende a concentrar-se os dados. Então, a média é onde está mais acumulado os dados, tá? É onde se encontra o acúmulo dos dados. Aí a gente tem vários tipos de média. A gente tem média aritmética, nós temos média ponderada, nós temos média geométrica, média harmônica, tá? Cada tipo de média a gente utiliza para algo, né? É muito utilizado em alguns métodos, tá? Certinho? Olha a média aritmética. Vamos entender um pouquinho sobre a média aritmética. A média aritmética pode ser calculada para dados não agrupados, média simples, ou para dados agrupados, média ponderada. Em todos os casos, a média dá o mesmo valor. A média representada por uma barrinha em cima, x média, é igual à soma de todos os valores do rol, tá? Dividido pelo número total de elementos do rol, n, que no caso do nosso é 30. Então, somei todos os números até o 36 ó, e dividi por 30. Está dando quanto? 28,17 é a média, tá? Simples ou aritmética, tá? Que a gente vai calcular aí. E a gente pode usar também a frequência, a tabela de frequência absoluta, para calcular a média ponderada. O que é a média ponderada? O produto de cada elemento vezes a frequência que ele tem, dividido por n, que nada mais é do que a média simples que a gente viu aí. Ó. Tá bom? Certinho? Então, o cálculo da média ponderada é muito interessante aqui para a gente. Beleza? Só que, quando a gente tem uma tabela de classe, não vai dar para a gente usar a média aritmética. A gente utiliza a média ponderada. Tabela de classe que oculta para você o rol. Então, quando a gente tem um rol, usa-se a média aritmética ou então a média ponderada. Mas quando a gente tem uma tabela de classe, é mais fácil a gente utilizar a média ponderada. Então, mostra que a média ponderada, nesse caso, está dando o mesmo resultado. No exemplo da letra B, eu estou mostrando para você aquela nossa tabela de classe, certo? Para a gente utilizar aqui a média, a gente tem que fazer o quê? Calcular qual é o valor do x médio em cada classe. Você viu que a amplitude de cada classe é 4, que é o K. Então, a média desse K seria 2, que é 4 sobre 2, 2, o valor médio. Então, basta a gente pegar o primeiro valor, ó, no caso é o 25, e somar com esse K médio, que é 2. Então, a gente vai encontrar a média, que é 23. Ou então você faz 21 mais 25, que é a soma dos dois números, e divide por 2. Então, você tem 46 dividido por 2 e vai dar exatamente 23. Ok? Então, dá para você fazer das duas maneiras. Como é? Como a classe, o tamanho de cada classe é sempre o mesmo, pega a média 2. Pega o valor médio dela e soma com os valores iniciais de cada classe. Então, 25 mais 2 é 27, 29 mais 2 é 31, 33 mais 2 é 35. E aí você utiliza esses dados aqui, ó, para fazer a média ponderada, tá? Então, seria 28, é o 23 vezes 8, 27 vezes 8, 31 vezes 5 e 35 vezes 9. Você soma tudo dividido pela soma das frequências, que vai dar 30, tá? Essa aqui é a soma das frequências, que está dando 30. Então, divide por ela. Então, está dando 29. Você viu que existe uma certa discrepância do valor. O anterior tinha dado 28 e pouquinho, aqui já está dando 29. Então, aqui a média, a outra média que a gente vai trabalhar é a média geral. O que é a média geral? Olha só. A média geral é uma média ponderada das médias. Como assim, professor? Bom, olha só esse exemplo. Eu tenho, nessa primeira tomada, os números 4, 5, 6, 7 e 8, que eu posso fazer a média deles, tá? Já que eu tenho 5 números, faço a média somando todo mundo dividido por 5, está dando 6. Tá? Agora, nessa segunda tomada de dados, eu tenho os dados 1, 2 e 3. São 3 dados, posso fazer a média somando os dados dividido por 3, que está dando 2. E nessa terceira tomada, eu tenho os números 9, 10, 11, 12 e 13, que aí eu tenho 5 dados, faço a soma total, divido por 5, está dando 11. E agora eu vou fazer a média geral, que é a média desses valores aqui. Tá vendo? Média das médias. Então, é 5 vezes 6, mais 3 vezes 2, mais 5 vezes 11, dividido pela soma aqui, ó, que está dando quanto? Está dando 13. Então, essa média está dando 7. A média é a média geral dessas médias aqui, desses números aqui, tomados dessa forma. Tá? Então, a gente pode utilizar a média geral, que é como se fosse uma média ponderada das médias. Tá bom?